Olá pessoal, eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambuja, e nós vamos nesse vídeo fazer a resolução da prova da EAR. Vem com a gente então para a gente fazer aqui uma discussão de uma forma aí de como resolver essas 24 questões de matemática da prova. Vamos lá? Questão número 49, a primeira questão da sequência da prova, né? Aqui eu peguei uma das versões da prova, então talvez, dependendo da prova que tu pegar, não vai ser a mesma questão, mas todas estão aqui nesse vídeo, tá? Então, nessa versão da prova, nós temos que as casas de uma rua, elas foram numeradas em ordem crescente, segundo as regras. Os números formam uma PA de razão 5, cujo primeiro termo é 1, e as casas à direita são ímpares e as casas à esquerda são pares. E Tiago mora na terceira casa. Opa, aqui acho que eu tenho que colocar só um instantinho aqui a caneta para não acontecer isso. Pronto. O Tiago, ele mora na terceira casa do lado esquerdo, tá? Terceira casa do lado esquerdo. E a gente quer saber qual é o número da casa dele. Então, as casas da rua, elas começam no número 1 e os números delas vão indo em PA de razão 5. Então, se a gente escrever de 5 em 5, não vai demorar nada para a gente chegar um pouquinho longe aqui na sequência, né? 26, 31 e assim por diante, tá? Repara que as casas de número ímpar, ele avisou que elas estão à esquerda, tá? Então aqui, ó, casa da esquerda, casa da direita, casa da esquerda, casa da direita, casa da esquerda, casa da direita. Ora, se o Tiago mora na terceira casa do lado esquerdo, então aqui está a casa do Tiago. E se essa é a casa do Tiago, então a gente já achou nossa resposta, é número 21, aliás. O que aconteceu aqui? Peraí. Ah, não. As casas da direita são ímpares. Fiz errado, desculpa. As da direita são ímpares e as da esquerda são pares. Deixa eu só trocar aqui com a borracha, que eu fiz aqui a troca na hora da interpretação, né? Na verdade, aqui a gente vai ter que, né, trocar algumas coisas. Isso aqui, pronto, deu. Então, na verdade, cuidado, eu fui muito rápido aqui na leitura, né? Mas as casas da direita são ímpares, então aqui é ímpar, direita, e esquerda são as pares, agora sim. Terceira casa da esquerda, essa é a casa do Tiago, portanto, letra A, nossa resposta. Certo, pessoal? Então vamos seguindo. Questão número 50. No último bimestre, André e Marcelo tiveram a mesma média aritmética em matemática. Para compor essa média, foram feitas 3 avaliações. As notas do André foram essas 3, e nós temos 2 notas do Marcelo. Queremos a outra nota do Marcelo. Ora, a gente pode obter a média do André fazendo 6,8. Vamos lá, para o André, tá? 6,8 mais 7,9 mais 9,5, vamos ver quanto é que vai dar isso, 17, com mais 5, 22, sobe o 2, vírgula embaixo de vírgula, 8, com mais 7, 15, com mais 9, 24, 24,2, agora divide isso aqui por 3, se a gente dividir isso aqui por 3, a gente vai ter a média do André. E aí, dividindo isso aqui por 3, quanto é que vai dar? Deixa eu ver aqui. Bom, as notas do André foram 6,8, 7,9 e 9,5. Então, aqui dá 17, mais 5, 22, 8, 15, tá tudo certo. Se eu dividir isso aqui por 3, eu posso botar um 3,0 aqui. Aí, minha divisão pode ser feita, então, 242 por 30. Aí eu vou pegar aqui o 242, vai dar 8 vezes, que vai acabar dando 240. E esse 2 aqui que vai me complicar um pouquinho, né? Vou poder botar um 0 aqui, vou poder botar aqui né, enfim, um 0 e um 0 aqui. E aí continuaria aqui para 8,1. Só que isso aqui vai dar uma dízima periódica, então eu nem vou por esse caminho. Se deu dízima periódica, vamos fazer uma outra abordagem. Vamos deixar a média do André, que é igual à média do Marcelo, vamos deixar as duas como 242 ou 24,2 sobre 3. Mais simples ainda, a soma tem que dar a mesma, já que a gente vai dividir por 3. É mais fácil assim. Então se a soma tem que dar 24,2, eu preciso que
a próxima nota do Marcelo somada com essas duas dê 24,2, bem mais prático. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho 8,4 para o Marcelo, mais 9, então isso aqui está dando quanto? Está dando 17,4, eu preciso que a próxima nota dele acabe me levando para 24,2, então deixa eu fazer 24,2 menos 17,4, e aí então pede emprestado, nunca devolve, 12 menos 4 dá 8, depois 23 menos 17 dá 6. 6,8 tem que ser a nota que falta para o Marcelo, assim as somas deles vão ficar iguais e obviamente a média também vai, apesar de que aqui minha média deu a dízima periódica, eu abortei a missão, não valeu a pena, tá? Então questão 50, letra D. Dos 16 músicos de uma banda, 16 músicos, 12 serão escolhidos para fazerem parte de uma comissão, 12. Se 2 dos músicos não podem ficar de fora, eles têm que participar da comissão, o número de comissões diferentes que a gente pode formar. Então olha só, a gente quer botar 12 pessoas na comissão, de 16 ao todo, só que 2 deles têm que estar certo lá dentro. Então se eles têm que estar certo lá dentro, já coloca os 2 lá dentro. Então já tem 2 que estão na comissão. Resta a gente selecionar os outros 10 que estão faltando, dentre os 14 que ainda são selecionáveis, porque 2 já estão lá dentro. Então o que eu tenho que fazer é, dentre 14, escolher 10. Lembra que por complemento, isso aqui dá na mesma que escolher 4, né? Porque eu posso trocar, se eu trocar, o que falta no 10 para somar 14. E 14 escolhe 4, né? Combinação 14 e 4, é só fazer 14 vezes 13, vezes 12, vezes 11, dividido por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos ver o que dá para simplificar aqui, né? 4 vezes 3 é 12. 14 dividido por 2 dá 7. O que sobrou pra gente é 7 vezes 13 vezes 11. Bom, 7 vezes 11 é 77. Então o que eu vou fazer é 77 vezes 13. É isso que eu vou fazer. E aí 3 vezes 7, 21, vai o 2. 3 vezes 7, 21, com mais 2, 23. Deixa uma casa. E depois, 1 vezes 77 vai dar 77. Aqui dá 1, aqui dá 10. E 10 de novo. Pronto, nossa resposta deu 1001 possibilidades, portanto, letra A é nossa resposta, e assim a gente fez a questão 51, usando combinação e garantindo o ingresso dos 2 músicos na comissão sem fazer cálculo, apenas a gente joga eles lá dentro. Questão 52. Sejam Rho1, essa letra aqui, né, esse P meio arredondado, é Rho, é uma letra grega, né? Rho1 e Rho2, se quiser chamar de P1 e P2 também não tem problema. Nessa ordem, os módulos dos números complexos, z igual a 2 menos 5i e z2 igual a 3 mais 4i, são os módulos deles que a gente pode calcular, e assim é correto afirmar que o 1 é menor que o 2, o módulo do 2 é menor que o módulo do 1, a soma dos módulos dá 10, a diferença entre os módulos dá 2, vamos calcular esses módulos. Então, para a gente calcular esses módulos, o que a gente faz? A gente lembra que módulo, que a gente pode escrever como Rho, né? Esse Rho que é meio arredondado assim, ou a gente pode escrever como módulo de Z mesmo, é o que? É a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte imaginária e da parte real, né? Falei errado, né? Parte real e parte imaginária do número complexo. Então, para o cálculo do Rho1, eu vou fazer raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. O i não entra aqui, tá? Não tem i, é só o b mesmo, só o coeficiente. Então, o Rho2 está dando raiz de 4 mais 25, está dando raiz de 29. E o Rho2 vai acabar dando raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então isso aqui está dando 9 mais 16, então isso aqui está dando raiz de 25, que inclusive é 5, é exata. Só que se tu olhar agora, o Rho1, tá? E o Rho2, dá para ver que o Rho1 é maior que o Rho2, ou o Rho2 é menor que o Rho1. Então, chegamos à conclusão de que o Rho2, que é o de baixo, ficou menor do que o Rho1. E essa conclusão está ali na letra B, tá? Que é a nossa resposta, o nosso gabarito.
certo? Questão 52, então tá dessa forma. Questão 53, se 2x mais 3, 5, e 3x mais 5 são as três medidas em centímetros dos lados de um triângulo, um valor que não é possível para x é... Olha aí, como assim um valor que não é possível para x? Bom, quando a gente escolhe um valor para o x, a gente acaba determinando quais são os três lados de um triângulo. Na verdade, um deles está pronto, que é 5, né? Mas os outros dois estão em aberto. E aí lembra que um triângulo só vai existir se cada lado for menor que a soma dos outros dois. Cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Tá? E aí é mais fácil fazer essa verificação se vai existir ou não um triângulo, pegando sempre o maior lado. O maior lado é o que corre maior risco, porque como ele é muito grande, ele pode acabar ganhando dos outros dois. Então a gente vai sempre pegar o maior lado e vai ver se ele fica menor que a soma dos outros dois. Isso é obrigatório. Se isso não ocorrer, se o maior lado não ficar menor que a soma dos outros dois, o triângulo não existe. Vamos avaliar. Se o lado for 3... Se o x for 3, os lados do triângulo ficam 2 vezes 3, 6, com mais 3, 9, 5, e 3 vezes 3, 9, com menos 5, 4. Tá? E aí o maior lado tinha que ter ficado menor que a soma dos outros dois, e ele não ficou. Então não vai rolar esse triângulo aqui. E é o que ele quer pedir, né? Ele está pedindo um valor que não é possível, por isso que é a letra A. Vamos só ver as outras duas letras falhando aqui, tá? Se o x for 4, 2 vezes 4, 8, com mais 3, 11. O que está acontecendo aqui? E 3 vezes 4, 12, 12 menos 5, 7. Olha aqui, ó, o maior lado ficou menor que a soma dos outros dois. Vamos ver a letra C. Se o x for 5, 2 vezes 5, 10, com mais 3, 13. 3 vezes 5, 15, com menos 5, 10. 13 fica menor do que 15, do que 5 mais 10. E finalmente, se o x for 6, 2 vezes 6, 12, com mais 3, 15. E 5, claro. E 3 vezes 6, 18, 18 menos 5, 13. E 15 fica menor do que 5 mais 13. Então, o x pode ser 4, o x pode ser 5 e o x pode ser 6, mas o x não pode ser 3, porque se o x for 3, aí o triângulo não vai existir, porque o maior lado tinha que ter ficado menor que a soma dos outros dois. É por isso que a nossa resposta é a letra A, interpretando a questão. Tá bom, galera? Questão 54. Seja um triângulo equilátero com apótema medindo 2 raiz de 3. O lado desse triângulo mede em centímetros quanto? Bom, triângulo equilátero, né? A gente faz um desenho aqui razoável. E lembra que a altura do triângulo equilátero, tá? Ela sempre é uma boa ideia dividir ela em 3 partes iguais, com a certeza de que a divisão inferior carrega o centro do triângulo, né? E no triângulo equilátero, todos os centros estão ali, né? O incentro, baricentro, circuncentro, ortocentro, certo? E aí, o apótema, ele é sempre, num polígono regular, a distância do centro até o lado, né? E ela vai acabar indo para o ponto médio. Então aqui está o apótema e a gente percebe então que o apótema ele é 1/3 da altura. Isso é uma coisa bem importante de se levar na cabeça aí para qualquer prova, tá? Então se o apótema está medindo 2 raiz de 3, é porque cada terço dessa altura mede 2 raiz de 3. Isso significa que a altura total desse triângulo equilátero está medindo 6 raiz de 3, né? 3 vezes isso. Aí é legal a gente lembrar que a altura de triângulo equilátero, uma relação bem útil para a geometria plana, é que a altura de um triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. E aí se eu usar essa relação aqui, eu vou conseguir descobrir quanto que mede o lado do triângulo e vou matar a questão. Então é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou dizer então que 6 raiz de 3 é a mesma coisa que lado raiz de 3 sobre 2. Se esse 2 passa para lá multiplicando, eu fico com essa igualdade aqui, ó. 12, porque o 6 foi multiplicando, o 2 foi multiplicando. E agora, se o raiz de 3 passa dividindo, eles se cancelam. Então o lado deu 12. Pronto. Interpreta o apótema, lembra da relação da altura, e assim a gente consegue chegar no lado 12, letra D, portanto, para a questão 54, galera.
Questão 55. Para que a função f, que vai de reais para a, definida por f de x igual a x mais 1 vezes x menos 3, seja sobrejetora, é necessário ter o conjunto a igual a. Essa questão um pouquinho mais densa, né? Função sobrejetora é aquela função em que o conjunto imagem da função ele é exatamente igual ao contradomínio da função. E quando eles escrevem essa simbologia para ti, eles estão dizendo que o primeiro conjunto que está atrás da flecha é o domínio e o segundo, o conjunto que a flecha está levando, é o contradomínio. Então, ele está dizendo que nosso contradomínio se chama A nesse exercício. E ele está pedindo depois que a função seja sobrejetora. O que tu tem que concluir? Tu tem que concluir, então, que esse A ele vai ser não somente contradomínio, mas ele também vai ser a imagem da função. Beleza, então eu preciso determinar a imagem dessa função e, então, estipular que o meu contradomínio tem que ser a imagem. Assim, imagem fica igual ao contradomínio e a minha função é sobrejetora. Tá, então vamos atrás da imagem. Olhando para essa função, se vocês distribuírem aqui, vocês encontrariam x ao quadrado. Então essa função, na verdade, ela pode ser escrita, claro, como x mais 1 x menos 3, que eu acho que é uma escrita muito boa. Essa escrita, ela denuncia pra gente as raízes de forma muito tranquila. Basta a gente zerar os parênteses e a gente descobre que as raízes dessa função são menos 1 e 3. Isso é muito útil. Tá? Basta zerar os parênteses, mas também se eu distribuir a multiplicação, se eu fizer a distributiva, eu enxergo essa função com uma cara mais tradicional, e aí eu enxergo ela como x ao quadrado. Aí se tu faz toda a distributiva, tu vai chegar a menos 2x menos 3. Tu chegaria nessa estrutura, tá? Percebe que o teu coeficiente a é positivo, portanto, o esboço dessa função no plano cartesiano vai gerar uma parábola côncava para cima, certo? Com raízes em menos 1 e 3, passando pelo eixo y no menos 3, porque o coeficiente c é menos 3, e então o esboço dessa parábola ficaria mais ou menos assim. E o vértice, cadê ele, né? Lembra que o vértice, ele é o ponto mais alto ou mais baixo. E nesse exercício ele é fundamental. Por quê? Porque eu quero o conjunto imagem. O conjunto imagem significa o conjunto de todos os y's que a função pode assumir. Todos os resultados, todas as alturas que o gráfico pode atingir. Reparem que a mínima altura que ele vai atingir é essa. Ou seja, se eu descobrir o y do vértice, eu sei o valor mínimo da minha imagem. E aí, com esse valor mínimo da minha imagem, eu digo que a minha imagem é daqui para cima. E eu vou ter o meu conjunto imagem. Tá? E então agora eu preciso do meu y do vértice. Reparem também que o x do vértice ele está sempre bem no meio das raízes. E entre o menos 1 e o 3 é o 1 que está bem no meio. Então agora, uma ideia interessante para tu ganhar tempo é tu simplesmente ir na tua função, seja nesse formato, e trocar o x por 1. Eu vou aqui que vai ficar mais rápido. Né? 1 mais 1 dá 2, 1 menos 3 dá menos 2, e 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então eu descobri que menos 4 é o valor mais baixo que essa parábola desce. Portanto, o meu conjunto imagem é um conjunto que vai do menos 4 para valores maiores, tá bom? E aí, galera, a nossa resposta ela poderia ser assim, ó, o conjunto imagem, né, ele vai ser o intervalo fechado a partir do menos 4 ao infinito. Esse aqui é o nosso conjunto imagem, tá bom? Um questionamento que o pessoal fez é que ele apresentou o conjunto imagem com a letra X e seria mais coerente apresentar com a letra Y, né? Então muita gente achou que estava errado, que a questão poderia ser anulada e tal. Não precisa, né? Seria melhor mesmo colocar com Y, porque na verdade a imagem está relacionada com a letra Y, mas lembra que a gente está apresentando um conjunto. E quando a gente apresenta um conjunto, não importa a letra que a gente usa. O importante é que a gente avise qual é o conjunto universo dessa letra e qual é a exigência, a restrição. Então, podemos usar a letra X. Pode gerar confusão? Pode, mas errado não tá bom? Então, o conjunto é
um número real, tal que esse número seja maior ou igual a 4, está descrito o conjunto, é a nossa resposta, letra C, portanto, tá bom? Questão 56, queremos agora o conjunto solução dessa equação que está aqui, tá? Nós queremos escrever a parte que falta aqui do conjunto solução, né? A restrição. Então vamos tentar resolver essa equação aqui. Essa equação é uma equação de segundo grau, então eu posso de repente passar o x2 para a esquerda, ó, posso passar o x2 para a esquerda, mas aí o ideal é a gente multiplicar, não vou dizer que é ideal, tá? Mas é um gosto desse professor aqui, eu vou multiplicar por menos 1 todo mundo, porque eu gosto muito de trabalhar com x ao quadrado positivo, tá? E aí o preço que eu vou pagar é que além de mudar os expoentes, o símbolo da desigualdade vai virar para o outro lado. Eu já aproveito essa oportunidade para relembrar isso contigo. Toda vez que tu tem uma inequação e multiplica por um negativo, multiplicar uma inequação por um negativo faz a desigualdade virar para o outro lado. Agora, para eu poder saber qual é o conjunto de solução, eu precisaria achar as raízes dessa equação quadrática e depois fazer o esboço da parábola no eixo x. As raízes aqui, tu pode achar elas rapidamente por soma e produto ou pode fazer Bhaskara. Eu sempre vou, incentivar vocês a treinar a técnica da soma e produto, porque ela é mais prática e o tempo sempre é muito valioso na prova. Então tu precisa pensar em dois números que multiplicados deem C sobre A, ou seja, menos 6, e a soma desses números, a soma, tem que dar menos B sobre A. Então tem que dar 1, né? Então esses números têm que ser o 3 e o menos 2. Repara que eles solucionam a nossa charada. Depois eu vou pegar e vou desenhar a reta que representa o eixo x e vou fazer o esboço da parábola. Essa parábola tem o coeficiente A positivo após a alteração que eu fiz, portanto é uma parábola côncava para cima. As raízes dela estão no menos 2 e no 3. Quando a parábola está acima do eixo x, o resultado da conta é positivo. E quando a parábola está abaixo do eixo x, o resultado da conta é negativo. O que a gente quer? A gente quer que essa conta dê um resultado menor que zero, negativo, ou igual a zero. Igual a zero é nas raízes, então bolinha fechada, a gente aceita as raízes. E menor que zero é quando a parábola fica negativa. Portanto, nós estamos lendo a partir desse gráfico que nós queremos que o nosso x seja maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Ele tem que estar nesse intervalo, né? Do menos 2 até o 3, podendo incluir eles. E aí a gente enxerga lá a letra A como a nossa resposta aqui para essa questão 56. Certo, pessoal? Fechamos mais uma aí da tua prova. Questão 57, vamos dar uma olhadinha? Seja Z igual a BI. Não tem o A nesse caso, tá? Foi direto com BI. Um número complexo. O número B é um número real, né? E aí encosta na letra I e vira um número complexo. E esse número ele satisfaz a condição 2 vezes Z ao quadrado menos 7I vezes Z menos 3 igual a zero. Queremos a soma dos possíveis valores de B. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Mas se ele disse pra gente que Z é igual a BI, é bem assim intuitivo a gente tentar substituir, né? Vamos substituir aqui. Então eu tenho 2 vezes BI ao quadrado. Então onde tem Z eu vou colocar o BI. Lembrando que o B é um número, né? Um número real. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, aqui eu vou elevar o B e o I ao quadrado. Então vai acabar dando 2 vezes B ao quadrado vezes I ao quadrado. Aqui o menos 7 vai multiplicar o B e o I vai multiplicar também por ele mesmo, né? Então vai acabar dando I ao quadrado. E lembra, muito importante, que I ao quadrado é menos 1. Então isso aqui vai virar menos 1. E aí menos 1 vezes 2B vai acabar dando menos 2B quadrado. Menos 1 de novo, vezes menos 7B vai dar mais 7B. E agora então a gente está com uma equação de segundo grau, né? Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, como eu acabei de dizer. Eu não gosto de trabalhar com esse coeficiente aqui negativo. Vai ficar então 2b quadrado menos 7b mais 3 igual a zero. E aqui não acho que seja uma boa ideia soma e produto quando o coeficiente A não é 1. Aí eu acho que não vale muito a pena. Eu vou então por Bhaskara procurar os valores de B, tá?
e ele quer a soma dos possíveis valores de b, né? Considerando que o b é um número real. Bom, a gente pode até, na verdade, fazer o delta primeiro, para quem sabe ver se nós vamos ter soluções reais. Então o delta é o quadrado do b, agora o coeficiente, né? Aqui, menos 4 vezes a vezes c. Então eu preciso que esse delta não fique negativo. Isso aqui está dando 49 menos 24, tudo tranquilo. Então o delta, pelo visto, ele é maior do que zero. Então isso significa que eu tenho raízes reais aqui, né, no meu problema. Então quer dizer que o meu b que eu estou procurando, ele é realmente um número real e eu vou ter mais de um b. Aí ele quer pra gente a soma dos possíveis valores de b. Não precisa nem terminar a conta se tu não quiser. Olha só uma dica bem legal. Claro que tu poderia continuar a Bhaskara, achar quem são os valores de b e somar como ele pediu. Mas tenta lembrar de uma regra muito legal, que a gente até já está usando ela várias vezes aqui, que é a soma das raízes de uma equação quadrática é sempre menos o coeficiente b pelo coeficiente a. Então essa soma que a gente está procurando, ela é menos 7 sobre o a. Então isso aqui está dando 7/2. Essa é a soma das raízes. Se tu quiser fazer por Bhaskara, tu vai achar as raízes, vai somar e vai chegar lá, mas por esse caminho seria mais rápido. Lembra, tudo que tu puder fazer para ganhar tempo é uma ótima ideia. Portanto, letra A é a nossa resposta e eu usei aqui a soma no final da brincadeira. Muito bem, questão 58. Se um ponto móvel se deslocar em linha reta do ponto A, que é a origem, para o ponto B, que é o ponto 4 e 3, e em seguida for para o ponto 7,7, então ele está percorrendo uma distância de quantas unidades de comprimento? Vamos ver o quanto que ele percorreu aí, né? Então, o móvel ele vai da origem do plano cartesiano, que é o ponto 0, 0, até o ponto 4,3. Tá? Então ele vai até aqui. Esse é o primeiro deslocamento. E depois ele vai para o 7,7. Né? Então aqui nós temos um segundo deslocamento que está aqui. Tá bom? Mas eu não sei se acaba sendo aqui linha reta como eu fiz, tá bom? Aqui acho que meu desenho não está muito coerente. Tá? O que vai acontecer aqui? Para eu achar essa primeira distância, tá? Essa primeira distância aqui, eu vou fazer um Pitágoras aqui, entendendo que eu tenho um cateto valendo 3 e um cateto valendo 4. Sendo assim, a hipotenusa é 5. E essa primeira distância é uma distância de 5 unidades de comprimento. Depois eu vou fazer um outro triângulo retângulo e vou fazer a mesma estratégia. Agora cuida que nesse outro triângulo retângulo, esse cateto aqui acabou medindo 3. E esse aqui, meu desenho está horrível, mas esse aqui acaba medindo 4, porque tu foi do 3 até o 7. Bom, de novo é o triângulo 3, 4 e 5, então de novo isso aqui é 5. Pronto, a primeira distância foi 5 e a segunda também. Então bastou a gente desenhar no plano cartesiano os pontos, ainda que eu tenha feito um desenho muito mal feito aqui, ele foi suficiente, e a gente precisa então encaixar os triângulos retângulos ali para a gente poder fazer Pitágoras, tá? A distância total percorrida então ficou 10 unidades, né, juntando as duas distâncias, e a nossa resposta está ali na letra A para essa questão, tá bom? Questão número 59, vamos dar uma olhada aqui. Sejam A, B e C números reais, positivos, o B não é 1. Se o log de A na base B é 1,42 e o log de C na base B é menos 0,16, quanto que vai dar o log de A ao quadrado vezes B dividido por C na base B? Então ele deu pra gente aqui duas legendas e pediu para a gente trabalhar nessa expressão. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar aqui dentro, separando esses componentes, usando as propriedades dos logaritmos. Por exemplo, tá? Aquela multiplicação ali, vamos separar a divisão, quem sabe, primeiro. Eu posso separar isso aqui em log na base B de A ao quadrado vezes B menos o log de C na base B. Então a divisão vira menos. Tá? Essa multiplicação, ela vira soma. Então vira o log só do A ao quadrado mais o log só do B.
Tá? Então aqui eu estou trabalhando nessa parte. O menos lá continua. E finalmente, esse 2 como expoente do logaritmando, ele pode vir lá para trás do log e multiplicar ele. Então a minha expressão ficou 2 vezes o log de A na base B, mais o log de B na base B, que eu não mexi nele depois disso, menos o log de C na base B. E tendo feito essas separações que a gente fez, agora eu posso observar que o log de A na base B foi dado para a gente, é 1,42. Então a minha conta está sendo 2 vezes de 1,42, mais... Quando o B está em cima e o B está embaixo, quando é o mesmo número, isso aqui na verdade é o número 1. Tá? E o log de C na base B, que eu quero subtrair ele é menos 0,16. E aí cuidado que eu vou acabar somando então ele, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. 2 vezes 1,42 vai acabar dando 2,84. Mais 1 e mais 0,16. A minha conta vai acabar se tornando 2,84 mais 1,16, que eu já somei aqui, tá? E aí, quando tu somar isso, 4 mais 6 dá 10, sobe 1. 1 mais 8 mais 1 dá 10, sobe 1. Isso aqui deu 4 cravado, certo? Por isso, nossa resposta está lá na letra B. Essa soma, essa operação acabou nos levando realmente para o número 4, tá certinho lá a letra B. Ok? Questão 60. O número de anagramas da palavra sargento, que começam por consoante e terminam por vogal. Aqui nós temos um cuidado, né? Observa primeiro que a palavra sargento ela não repete nenhuma letra. Se repetisse tinha que cuidar, né? A divisão pelo fatorial, mas como não tem repetição, é uma permutação um pouco mais tranquila. O que ela tem de exigência? Ela tem a exigência de começar com uma consoante aí depois tem as outras letras todas. Deixa eu ver quantas são aqui. Sargento, 8 letras, né? Isso. E aí nós vamos ter então a primeira com uma letra importante, tá? A primeira é importante, tem que começar com uma consoante. Aí depois nós vamos ter 6 letras aqui no meio. Ah, botei uma a mais? Bom, aqui deixa eu botar a mais importante, tá? Então aqui nós temos letras quaisquer aqui no meio. Letras quaisquer aqui no meio. E aqui precisa ser uma vogal aqui no final, tá? Então aqui tem que tomar cuidado. Tá? Vamos garantir então o sucesso do início e do fim da palavra. Quantas opções eu tenho para colocar de vogante aqui? De consoante aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 opções de letra para colocar aqui. Lembrando que a gente anota o número de opções, mas a gente sabe que uma letra foi parar lá. Aqui eu tenho que colocar uma vogal, deixa eu garantir o sucesso. Nós temos 1, 2, 3 vogais. Portanto, eu tenho 3 opções aqui, já que nenhuma está em uso lá, porque lá eu não usei vogal. E agora eu tenho que entender que das 8 letras sobraram 6 para permutar aqui no meio, porque 2 já estão em uso. Então aqui o que eu vou fazer é um fatorial de 6, porque eu tenho 6 elementos para permutar. Ou seja, organizando o nosso problema desse modo, o cálculo será 5 vezes fatorial de 6 vezes 3. Vamos ver quanto é que dá isso? Bom, o fatorial de 6 ele é mais conhecido, se tu já fez algumas vezes, né? Ou enfim, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial de 6 ele vai acabar dando 720. E 5 vezes 3 dá 15. Portanto, eu vou fazer desse jeito porque eu acho mais divertido. A minha conta agora é 720 vezes 15. E aí, então, eu vou fazer essa conta aqui num canto, mas eu vou fazer como se fosse 72 vezes 15. E na resposta final, eu coloco aquele zero que ficou de fora. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35, com mais 1, 36. E 1 vezes 72 é 72.
Sendo assim, eu estou chegando em 1080, mas não te esquece que tinha um zero que eu tinha deixado de fora, então nossa resposta verdadeira é 10.800, letra C, portanto. Assim a gente organizou esse nosso problema de contagem de anagramas. Tá bom, galera? Questão 60, liquidada. Questão 61, da equação x ao cubo mais 11x ao quadrado mais kx mais 36 igual a zero, sabe-se que o produto de duas de suas raízes é 18. Assim, qual é o valor de k? Se ele falou em produto, mas ele não fez o produto das três raízes, ele fez o produto só de duas, o que a gente pode lembrar aqui? Que o produto de todas as raízes, ele é mais ou menos termo independente sobre coeficiente líder. E aí, professor, mais ou menos? Depende do grau da equação. Grau ímpar é com sinal de menos. Então, nesse caso, o produto das raízes, como o grau é ímpar, nesse caso o produto vai ser menos o termo independente dividido pelo A. Ah, então o produto das três raízes é 36 negativo, é menos 36. E ele falou que se tu multiplicar duas delas, está dando 18. Então olha só o que a gente pode fazer. A gente sabe que o produto das três é menos 36. E eu sei que duas delas, quando se multiplicaram, deram 18. Então faltou a terceira raiz. Então eu vou achar ela, ó. Porque eu sei que ela vezes 18 tem que dar menos 36. Porque ela está faltando no produto. E aí esse x3 só pode ser o menos 2, né, galera? Aí eu consigo uma das raízes do meu polinômio. Aqui eu tenho uma das raízes. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer com essa descoberta? Eu posso usar o conceito de raiz. O conceito de raiz é, quando eu pego essa raiz e coloco no lugar do x, a conta toda dá zero. E com isso, eu vou conseguir uma armadilha para pegar o valor de k. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar cada x da minha equação, vou trocar por menos 2. Eu vou ter, então, menos 2 ao cubo, mais 11 que multiplica menos 2 ao quadrado, mais k que multiplica menos 2, mais 36, e com certeza isso vai dar zero, porque eu estou aplicando uma raiz. Eu estou chegando em menos 8, aqui menos 2 ao quadrado vai ficar 4, e 4 vezes 11 vai dar 44. Aqui eu vou ter menos 2k e mais 36. E aí, 44 com 36 vai dar quanto? Vai dar 80, né? 80 menos 8 vai acabar dando 72. E se eu passar o 2k para a direita, ele fica positivo. Se eu trouxer o 2 dividindo, o k deu 36. Se eu não me afobei, não errei nenhuma conta aqui, mas está lá a letra D já me avisando ali, né, avermelhada, que essa é a resposta, tudo tranquilo. Então, usei relações de Girardi, usei a relação produto, lembrando que, dependendo do grau, o sinal dessa fórmula é positivo ou negativo. É positivo quando o grau é par, não é o caso, é negativo quando o grau é ímpar. Aqui, grau 3, grau ímpar. Então, assim a gente fez a correção da questão 61. Questão 62. Para que a função quadrática y igual a menos x ao quadrado mais 3x mais m menos 2 admita valor máximo y do vértice igual a menos 3/4, então é y do vértice, tá, galerinha? Qual deve ser o valor de m? Vamos tentar descobrir isso, povo. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar, então, de repente, a fórmula do y do vértice. Vamos lembrar, então, que a fórmula do y do vértice é menos delta dividido por 4a. E eu quero, então, nesse caso, que isso seja, me leve para menos 3/4. Então, vamos ver o que dá para fazer aqui, tá? Nós temos, então, menos delta, vai acabar dando, opa, nem precisava mais disso, nós temos então, menos, vamos abrir o delta, o que vai ser o delta? Vai ser b ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes c. Cuidado que o c é toda essa expressão aqui, ó, m menos 2, isso aqui é o coeficiente c, tá bom? O b é 3 e o a é menos 1. Então aqui eu fiz menos delta.
sobre 4A. Eu quero que isso dê menos 3 sobre 4. Quem sabe eu já multiplico por menos 1 dos dois lados, isso vai cancelar esse sinal de menos aqui, ó, tá? Se eu multiplicasse por menos 1, esses dois menos iam ficar positivos. Tá? Também posso simplificar esse 4 com esse agora, tá bom? E esse menos 1 eu posso passar ele para cá multiplicando. Aí ficou o quê? Ficou 9, que é 3 ao quadrado, menos vezes menos dá mais, então ficou mais 4, que multiplica m menos 2. Lembra que eu puxei esse menos 1 para cá, então ficou menos 3. Vamos continuar aqui a nossa conta. Então ficou 9, quem sabe? Já vamos puxar esse 9 aqui para cá, ó. Esse 9 vem para cá, fica menos 12 do lado de cá, porque ele veio negativo, né? E 4 vezes m, deixar esse 4 aqui. Ó, vamos deixar esse 4 aqui, que agora eu vou puxar esse 4 para cá dividindo. Esse 4 vem dividindo, eu tenho m menos 2 é igual a menos 3, pronto, puxei o 4 dividindo. E agora o 2 vai para lá somando, e o m, então, está dando menos 1, se eu não me atrapalhei aqui em nenhuma conta. Está lá a letra C, confirmando que esse m é menos 1. Então aqui eu interpretei que o valor máximo é o y do vértice e chamei a equação, então, a fórmula que me leva para o y do vértice. Tem outros caminhos, mas a gente precisa sempre passar por essa interpretação aqui, tá bom? Questão 63. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se x é um arco do segundo quadrante, o conjunto solução da inequação seno de x maior ou igual a 1/2, menor ou igual a raiz de 2. Nós estamos com um arco de segundo quadrante. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Eu tenho uma sugestão para ti. Vamos fazer aqui um círculo trigonométrico, mais ou menos um círculo, né? Vamos dividir ele aqui com os eixos. E nós estamos trabalhando no segundo quadrante, tá? Mas a gente quer achar arcos que fazem com que o seno fique acima de 1 sobre 2 ou igual a 1 sobre 2. O 1 sobre 2 ele está por aqui, digamos, tá? 1 sobre 2. E eu quero que o meu seno ele vá até, no máximo, raiz de 3 sobre 2. Que vamos supor que está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Lembra que o meu seno... Por que eu estou fazendo essa marcação no eixo Y, né? Alguém pode me estar perguntando isso. Por que o senhor está fazendo no eixo Y essas marcas? Porque lembra que eu quero que o meu seno seja esse valor e o seno ele é marcado no eixo Y. Então eu quero que o meu seno ele dê no mínimo isso, no máximo isso. O seno ele é a altura do ângulo. Então eu quero que os meus ângulos estejam batendo aqui. Isso significa que o meu ângulo pode estar aqui, ou o meu ângulo pode estar aqui, ou o meu ângulo pode estar em qualquer lugar aqui no meio. Então agora eu achei os meus ângulos. São os ângulos da família do 60 graus e do 30 graus, porém lá no segundo quadrante. Então lá no segundo quadrante, o 60 graus ele está a 60 graus antes do 180, ele é o 120. E aqui eu estou 30 graus antes do 180, então é o 150. Então eu quero que o meu seno, meu x, né, o meu ângulo, eu quero que ele seja maior ou igual a 120 e menor ou igual a 150. E aí, fazendo conversão para radianos, tu vai perceber que o 120 ele corresponde a 2 vezes de π-terços, porque π-terço significa 180 sobre 3, que dá 60, e 2 vezes de 60 é 120. E o 150, ele vai ser 5 vezes... Olha aí, estou escrevendo 150 de novo. Deixa eu só apagar aqui, que eu me atrapalhei ao falar e escrever ao mesmo tempo. Às vezes isso acontece. Comigo acontece bastante. Pronto. O 150, só pegar a caneta aqui. Pronto. O 150, ele é 5π sobre 6. Sabe por quê? Porque π sobre 6 seria 180 sobre 6. E 180 sobre 6 é 30. E 5 vezes 30 é 150. Pronto.
fizemos as conversões, tá? Mas não precisava ser desse jeito que eu fiz, tu podia fazer por regra de 3. E assim a gente descobre, após a análise de desenho, após cuidar que é segundo quadrante, que é seno, e fazer as conversões, a gente chega então nessa resposta que está ali na letra C, galera. Essa é a nossa conclusão então sobre a questão 63. Questão 64. Seja o arranjo simples, então está falando aqui de uma matéria de combinatória, com x sendo um número natural, tal que a x mais 2, 2 a 2, é um arranjo de x mais 2 elementos 2 a 2, esse arranjo está dando 30. Nessas condições, qual é o valor de x? Bom, então eu tenho que arranjo de x mais 2 elementos 2 a 2 está dando 30. E aí, o que eu quero fazer aqui é chegar no valor de x, obviamente. Então, pela fórmula do arranjo, tu pode, de repente, ir para esse caminho aqui, ó. Tu vai ter fatorial do total, tá? Dividido pelo fatorial de x mais 2 menos 2. E então, trabalhando um pouquinho nessa expressão, tu vai ter fatorial de x mais 2 em cima, não mexi nisso. Lá embaixo vai acabar dando fatorial de x, né? Porque eu vou cancelar os dois. Igual a 30. Agora eu preciso cancelar aquele fatorial ali. Então eu vou pegar o fatorial maior, que é o de cima, e vou abrir ele um pouquinho. Uma multiplicação. A próxima, porque é o antecessor. A próxima, parei. Parei porque agora eu vou poder cancelar com o lá de baixo. Corta, corta. Ficou x mais 2, x mais 1 igual a 30. Olha só, vou dar uma sugestão para ti agora. Claro que agora tu tem uma equação aqui que tu poderia fazer uma distributiva e tu iria cair numa equação de segundo grau, numa equação quadrática. E aí tu poderia resolver ou por sobreproduto ou por Bhaskara. Mas olha só, será que não vale mais a pena a gente chutar agora? Porque assim, tá tão fácil, olha aqui, ó. Então as alternativas aqui, pensa no tempo de resolução da tua prova, né? Tu tem que ganhar tempo. Então vale mais a pena chutar. Olha só, se tu fosse chutar, tu não sabe, né? Aqui tá vermelho aqui no meu quadro, mas tu não sabe, lá na hora da prova. 8. 8 mais 2 dá 10. 8 mais 1 dá 9. 10 vezes 9, 90. Não é a letra A. 6 é o x, né? O x seria 6. 6 mais 2, 8. 6 mais 1, 7. 8 vezes 7, 56. Não é a letra B. Olha só, é bem rápido. 4. 4 mais 2, 6. 4 mais 1, 5. 6 vezes 5, 30. Fechou? É a letra C. Quer ficar com a consciência tranquila? Faz com o D também. 3. 3 mais 2, 5. 3 mais 1, 4. 5 vezes 4, 20. Era para ter dado 30. Não é a letra D. Bem rápido e fácil. Mas se tu quiser, poderia ter feito distributiva e equação quadrática e some-produto ou Bhaskara e chegaria na resposta. Tá? Uma resposta para o Bhaskara viria negativa, nós iríamos mandar ele embora porque ele avisou que o x é um número natural, portanto positivo. Tá bom? Questão 65. Uma pirâmide regular de base quadrada tem a altura igual a 10 centímetros e tem 30 centímetros cúbicos de volume. Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base dessa pirâmide. Queremos o volume desse cubo. Nós começamos com uma pirâmide regular, ou seja, a base dela é uma figura regular. Tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos aqui nesse quadro. Primeira vez que eu desenho aqui nessa plataforma digital uma pirâmide, uma figura 3D. E aí então a altura dessa pirâmide é 10, ele avisa isso pra ti, tá? A altura é 10 da pirâmide. E ele fala que o volume dela é 30 centímetros cúbicos. Vamos lembrar então que volume de pirâmide a gente sempre calcula fazendo área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. E a gente tem a altura e a gente tem o volume. Então a gente consegue a área da base. Também lembra que pirâmide regular é uma pirâmide em que a base é um polígono regular. E ele já avisou que essa base é uma base quadrada, então já está morto aí a dúvida sobre a base. A base é um quadrado.
Então agora eu posso fazer o seguinte, ó, posso botar um 30 no lugar do volume. O meu AB eu vou deixar ele, porque eu quero descobrir. E eu sei que a altura é 10. Então eu posso cortar esse 0 com esse 0. Posso passar o 3 multiplicando, fica 9. E eu descubro que a área da base é 9. Mas isso significa que eu tenho um quadrado com área 9. Porque a área da base é a área do quadrado. Então isso significa que essa medida tem que ser 3. Ah, encontramos a aresta da base da pirâmide, né? Então, a aresta da base da pirâmide está dando 3. E aí te liga que isso é chave para concluir a questão. Porque agora ele vai te pedir para tu construir um cubo cuja aresta do cubo, lembra que o cubo ele tem todas as arestas iguais, né? O cubo é essa figura aqui, ó. Tu tem 6 quadrados iguaizinhos encaixados. Isso é um cubo, tá? E aí, então, a gente quer que a aresta do cubo seja igual à aresta da base da pirâmide. Ou seja, meça 3 centímetros. E aí o volume de cubo, como é que calcula volume de cubo mesmo? É a área da base vezes a altura sem dividir por 3, ou diretamente é aresta ao cubo. Por isso, vai ser 27 centímetros cúbicos o volume desse cubo aí. E a nossa resposta está lá na letra B. Assim a gente conclui a questão número 65, tá bom? Bem tranquilo, bem acessível. Questão número 66. Considere x um arco do terceiro quadrante e cotangente de x igual a cotangente x. Aqui ele está só avisando que ele vai usar essa sigla para se referir aqui à expressão cotangente de x, tá? Então, x é um arco do terceiro quadrante, isso é bem importante. Né? Então a gente pode até deixar aqui mais ou menos representado que o x está aqui está o x. A gente sabe que seno de x está dando menos raiz de 2 sobre 2 e queremos o valor da expressão a, que é tangente de x mais 2 sobre cotangente ao quadrado de x. Muito bem, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode descobrir qual é o cosseno, usando de repente a relação fundamental. A relação fundamental diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre me levam para 1. E aí eu pego então o seno que eu tenho, raiz de 2 sobre 2 negativa, mais o cosseno ao quadrado, que eu vou isolar daqui a pouco, porque eu quero descobrir o valor dele, e vamos atrás dele, ó. Quando eu elevo ao quadrado aqui, fica positivo, a raiz vai embora, e o 2 lá de baixo vira 4. Tá? Depois, eu posso agora passar isso aqui para o outro lado, isso aqui vai virar 1 meio depois de simplificar, passa para o outro lado subtraindo, 1 inteiro menos 1 meio, fica 1 meio. E depois eu passo o quadrado do cosseno para o lado direito como mais ou menos raiz quadrada. E aí tem que cuidar que vai acabar ficando, né? Mais ou menos 1 sobre raiz de 2 e vai racionalizar e vai chegar em mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Beleza. E aí também cuida que o mais ou menos ele é de acordo com o quadrante. Como nós estamos nesse quadrante o cosseno fica negativo. Portanto, a resposta é negativa, tá? Então, o nosso cosseno está dando menos raiz de 2 sobre 2. Para a gente poder responder essa expressão, a gente vai precisar da tangente e da cotangente. Então vamos lembrar que tangente ela é seno dividido por cosseno. E aí, quando tu tentar dividir o seno pelo cosseno, tu está dividindo um número que não é muito agradável, eu entendo isso, mas tu está dividindo ele por ele mesmo, porque o cosseno e o seno ficarão iguais. E quando tu divide um número por ele mesmo, o resultado dá 1. Então eu descobri que a tangente de x deu 1. Isso vai me ajudar a responder essa questão. Vamos guardar essa informação, a tangente deu 1. Deixa eu limpar um pouquinho as anotações para a gente ter mais espaço para continuar. Vamos limpar aqui as anotações. E agora, então, lembrando, a tangente de x, ela deu 1. Também lembra comigo que cotangente de x, né, vamos usar aqui a legenda que ele deu para a gente, ela é, na verdade, o inverso da tangente.
por fórmula, por definição. Então a cotangente de x está dando o inverso, né? 1 sobre 1, que na verdade dá 1, né? Então agora eu tenho a tangente, tenho a cotangente, estamos prontos para fazer a expressão A. Tá? Expressão A então está dando 1 mais 2 dividido por 1 ao quadrado. Ora, está dando 1 mais 2, que é 3. Então a expressão A está dando 3 aí, galera. Letra D é a nossa resposta. E fiz uma resolução aqui, bem tradicional aqui para essa questão, mas tem outros caminhos até bem mais rápidos, né? Por exemplo, dá para ter percebido que se o seno está dando menos raiz de 2 sobre 2, aliás, eu peguei o quadrante errado, agora que eu vi, né? Eu desenhei antes o quadrante 2, mas era o quadrante 3, né? Lá na outra parte lá, eu tinha feito o quadrante errado, tá? Felizmente não vai mudar muita coisa, tá? Porque o cosseno fica negativo lá, e a tangente, então, vai acabar ficando positiva, faz todo sentido. A resposta continua sendo essa, né? Só para avisar ali que eu tinha me distraído. Mas então, cuidamos do quadrante, cuidamos os valores do seno e do cosseno. Está aqui nessa resposta. Vamos avançar. Questão número 67. Ao subtrair cosseno de 225 de seno de 420. Então, nós queremos fazer seno de 420 menos, né? Cuidar da interpretação, menos o cosseno. A gente vai tirar esse cosseno do seno. O 420 é um ângulo muito grande. Faz 360 menos, tira uma volta. Vai sobrar 60 graus. Tá? E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Para o 225, eu te chamo para olhar para o círculo trigonométrico e lembrar que o 225 está por aqui, ó. Portanto, ele está a 45 graus de distância do eixo x, tá, o 225, e sendo assim, ele corresponde ao 45 na tabela, porém, para o cosseno ele é negativo. Então, eu tenho que isso aqui vai ser menos o cosseno de 45, ou seja, vai ser, né, aliás, desculpa, vai ser menos o cosseno de 45, né, então tem um menos da subtração e outro menos do cosseno, então isso aqui vai acabar dando mais, com esses dois menos, raiz de 2 sobre 2. E feita essa análise, a gente pode, se quiser, botar a barra grandona e chegar nessa resposta aqui. Então, interpretando assim, a gente caiu na letra A para a questão número 67, tá bom? Redução de arco, observação do círculo e cuidado com o sinal. Questão número 68. O gráfico em setores representa o resultado de uma pesquisa realizada às vésperas de um feriado prolongado, em que as pessoas responderam a seguinte pergunta: o que você pretende fazer no feriado? Se 240 pessoas responderam que vão descansar em casa, então isso aqui está totalizando 240 pessoas, a pergunta é: quantas pessoas responderam que vão viajar? Esse é o nosso X. E olhando no problema, né, o 240 é o item 3, que é 108 graus. E o viajar é o 4, que é 162. Ora, é só a gente fazer uma regrinha de 3 aqui, associando que 108 graus está para 240 pessoas, assim como 162 graus está para X pessoas. Essa é a proporção que a gente pode fazer. E se tu simplificar bastante essa fração, tu consegue simplificar ela a ponto de chegar em 2/3. Poderia ir direto por 54. Se tu simplificar por 54, já vai para isso. Ainda dá para simplificar esse 2 com esse 240 por 2. E aí fica 120. Depois, a gente pode multiplicar cruzado. E multiplicando cruzado, eu tenho x vezes 1, que dá x. E eu tenho 120 vezes 3, que dá 360. Então, a nossa resposta é que o número de pessoas que vão viajar é 360. Uma regra de 3 resolveu o nosso problema. Letra B, portanto, é o gabarito da questão 68. Questão 69. Sejam o ponto C, observa aqui, né, o ponto C ele tem coordenadas -1 e 1. E a reta S de equação x menos y menos 2 igual a 0, representados na figura. Queremos o quadrado do raio da circunferência de centro em C
e circunferência é essa tangente, né? Então tem uma circunferência aqui em volta e ela está tangenciando a reta. Cadê o raio? O raio está aqui, ó. Mas perceba que esse raio, ele também é a distância do ponto C à reta S. E aí a gente pode usar, então, para descobrir o raio, a gente pode usar a distância entre ponto e reta, cuja fórmula da distância entre ponto e reta é distância entre ponto e reta pega a equação da reta na forma geral, substitui o x e o y na equação pelas coordenadas do ponto, coloca isso entre barras de módulo e divide pela soma dos quadrados dos coeficientes de x e de y. Essa fórmula calcula a distância entre ponto e reta. E se eu calcular isso aqui, é só elevar ao quadrado e eu vou ter o quadrado do raio. Então, calculando, né, vamos puxar agora esse cálculo para cá. Eu tenho que botar aqui dentro x menos y menos 2, mas no lugar do x e do y, eu vou substituir pelas coordenadas do ponto. Então vai ficar menos 1, menos 1, menos 2, e tudo isso dividido pela raiz quadrada do coeficiente de x ao quadrado mais o coeficiente de y ao quadrado. Então aqui em cima está dando menos 4, mas o módulo deixa positivo, aqui em cima. E lá embaixo está dando 1 mais 1, raiz de 2. Essa é a distância e, consequentemente, é o raio. Como a gente quer raio ao quadrado, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. E elevando, então, isso aqui ao quadrado, em cima eu vou ter 16 e embaixo eu vou ter 2. E 16 dividido por 2 dá 8. Portanto, o quadrado do raio está dando 8. E a nossa resposta é letra C. O que a gente fez aqui? A gente usou distância entre ponto e reta, porque o desenho nos permitiu enxergar esse caminho, tá bom? Questão número 70. Se 3 elevado na x menos 1 sobre 3 elevado na 3 mais y está dando 0, então x mais y é igual a quanto? Bom, nós temos aqui uma equação que envolve expoentes com letra, né? Equação exponencial. Uma sugestão legal é a gente pegar essa fração negativa e jogar ela para o lado direito. Assim aquela fração fica positiva. E aí nossa conta fica desse modo. Em seguida, a gente pode pegar esse denominador e passar ele para cá multiplicando. Aí nossa conta fica com essa cara. Não esquece que ficou o número 1 aqui, tá? Depois, eu te lembro que quando tu tem uma multiplicação entre bases iguais, tu pode conservar a base e somar os expoentes. É o que eu fiz. E chegando nesse ponto, eu lembro que tu tem aqui uma igualdade entre duas coisas, e aí a gente pode tentar deixar as bases iguais. Ou seja, aquele 1 que está do lado direito, a gente pode pegar aquele 1 e escrever ele como 3 na 0. A gente está falando aqui de equação exponencial de primeiro tipo. Se a gente faz isso, a gente pode cancelar as bases, e então os expoentes caem e ficam disponíveis. Mas qual era o objetivo da questão mesmo? Era achar x mais y. Então tá, olha aqui, ó, x mais y. É só tu jogar o 3 para lá e já sai tua resposta. O 3 indo para lá vai negativo. Pronto, tá aqui. X mais y deu menos 3. Se essa é a nossa resposta, o gabarito é a letra D. Tudo bem? Só resolvemos a equação exponencial e veio a nossa resposta ali. Certo? Questão número 71. A figura representa o logotipo de uma empresa e esse logotipo é formado por dois triângulos retângulos congruentes, dá para ver os dois aqui, e por um losango. Lembra que losango ele tem todos os lados iguais, os ângulos opostos são iguais também entre si, tá? O losango é um paralelogramo e a gente quer a área desse losango. E aí tem vários jeitos de calcular a área de losango. Uma fórmula, por exemplo, é multiplicar as diagonais e dividir por 2, ela é muito famosa. Só que como o losango ele é um paralelogramo, também dá para fazer lado vezes seno do ângulo formado sem dividir por 2, só isso.
Dividindo por 2 é no caso do triângulo. Lado vezes seno do ângulo. É uma outra fórmula que eu posso usar. Essa fórmula, na verdade, ela é para paralelogramo, mas o losango ele é um tipo de paralelogramo. Então dá para usar lado, seno do ângulo. Dá para usar isso. E esse ângulo aí, vamos achar ele. Se ele avisou para ti que esse é 30, e o teu triângulo é um triângulo retângulo, então esse ângulo aqui é 60, porque é o que falta para fechar 180. E aqui é o mesmo triângulo. Então esse ângulo aqui também é 60. Finalmente, esses três ângulos juntos completam 180 graus. Então aqui em cima está faltando 60 também. Pronto. Tem esse lado valendo 3, tem esse lado valendo 3, e tem o ângulo entre eles. Eu consigo usar essa fórmula, que a gente costuma associar ela a paralelogramos, mas ela serve para um losango, já que um losango é um paralelogramo. Portanto, usando essa relação, a gente vai chegar na área do losango. Basta fazer agora lado vezes seno do ângulo formado... Opa, já estou dando a resposta aqui, né? Seno do ângulo formado entre os lados. E aí, então, isso aqui está dando 9 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Que é o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Olhando para as alternativas, a gente tem um 4,5. E 9 dividido por 2 pode ser escrito como 4,5. Então, assim a gente ajusta a nossa resposta para a letra B, nosso gabarito da questão. Letra B, portanto, tá bom? Usamos aqui essas relações para resolver esta questão. E a nossa última questão da prova da EAR, né, prova da primeira aplicação da EAR de 2019, a gente tem o seguinte. Nessa figura, sabemos que OB é raio, né? É o raio do semicírculo que está aqui. Então isso aqui é o raio e vale R. Bom, com isso eu já sei também que isso aqui também vale R, né? Porque ele avisou que essa figura é um semicírculo e o O é o centro. Isso aqui também é R. Tá? Bom, depois ele fala que o diâmetro é AC, né? Enfim, e aí ele fala que AB e BC são iguais, então esses dois segmentos são do mesmo tamanho. E ele quer a área achurada, essa área, né, destacada aqui, tá? Para a gente chegar nessa área achurada, o que a gente vai fazer para chegar na área achurada, né? A gente vai fazer a área do semicírculo menos a área do triângulo. Simples. É isso que a gente vai fazer. Para a área do semicírculo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a área de um círculo que tem raio R dividido por 2. Então vamos ver. A área de um círculo que tem raio R, πr ao quadrado. Dividido por 2, está pronta a área do semicírculo. Para a área do triângulo, eu vou usar o mais básico aqui, que é base vezes altura dividido por 2. Perceba que a base do nosso triângulo está medindo 2R e a altura está medindo R. Então é só fazer base vezes altura dividido por 2. Corta, corta, fica R ao quadrado. Pronto. Tenho a área do triângulo. E então, conforme a estratégia que a gente tinha traçado, a área achurada, que eu estou fazendo esse desenho aqui meio estranho, né? A área achurada, ela é o quê? Ela é a área do semicírculo, então, πr ao quadrado sobre 2, menos a área do triângulo, que ficou r ao quadrado. Bom, olhando para as alternativas, a gente percebe que várias delas colocam alguma coisa em evidência. Nós conseguimos colocar um r ao quadrado em evidência, e colocando o r ao quadrado em evidência, a gente tem r ao quadrado multiplicando π sobre 2 menos 1. E aí vamos ver nas alternativas, tá lá, letra B nos aguardando, né, com exatamente esta resposta. Então essa questão aqui de geometria plana, conseguimos rapidamente lidar com ela usando essa estratégia aqui, bem clássica, bem tradicional, né, de fazer a parte maior menos a parte menor. Certo, galera? Bom, assim a gente conclui a nossa resolução aqui, né, das questões da prova da EAR, primeira aplicação 2019. E eu me despeço e desejo para ti sempre bons estudos. Continua com a gente aí para mais vídeos e mais resoluções de questões de matemática, certo? Eu sou o Diegueira, nós somos o curso da Zambuja. Até a próxima. Tchau, galera!